pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do perfil do Instagram Meire na Web e também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Boa noite para todos vocês, eu estou aqui na cidade de Atlanta e hoje nós vamos ter uma live com um convidado super especial, um grande amigo lá de São Paulo, que vai vir aqui daqui a poucos minutos conversar comigo. A gente vai bater aqui um papo muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre a importância do amor. Então, desde já, eu já convido todos vocês para virem aqui assistir essa live, interagir com a nossa conversa, com o nosso papo. E eu fico muito feliz de você estar aqui comigo, tá? Minha primeira live da semana, amanhã a gente tem uma outra com outro conteúdo. Amanhã nós vamos falar sobre jardins no vidro, vamos falar sobre terrários. Uma grande amiga aqui de Atlanta vai nos apresentar um excelente trabalho, como que ela faz esses vasos com tanta beleza, com tanta dedicação. Então é um outro tema de amanhã. Então hoje à noite nós vamos dar início a nossa conversa com o Wilson Versolato. Ele já esteve aqui fazendo uma live comigo ano passado. Foi também um excelente conteúdo. Nós conversamos falamos sobre a solidão. E foi assim um conteúdo bastante interativo. Recebi muitas mensagens de pessoas que gostaram muito do que nós conversamos aqui. E hoje nós vamos falar sobre o amor. Na vida, há muitos sentimentos como o carinho, a emoção, a raiva. Contudo, o amor é realmente o sentimento que unifica tantas emoções, que acaba sendo vital para todos nós. Porque, na verdade, grande parte das nossas emoções que sentimos podem estar englobadas pelo amor. Então, isso aqui é só uma pequena reflexão do que nós vamos conversar daqui a pouco. E eu já aproveito, já vou fazer aqui o convite ao meu convidado, o Wilson Versolato. Então, boa noite para todo mundo que está chegando aqui. Então, vamos lá. Boa noite, Fábio. Tudo bem com você? Boa noite, Lourdes. Boa noite, Vânias presentes. Boa noite, Regina. Oi, Oi, tudo bem? Tudo jóia? Deixa eu ajustar aqui o meu enquadramento, né? Uhum. Aí, agora sim, agora tá certo, ó. Tá tudo certo, né, Wilson? Como é que você tá? Tudo bem com você? Graças a Deus, aqui tá muito quente, viu, Meire? Aqui tá realmente um forno. Nossa, e agora vocês estão passando por a mudança de estação, né? Vocês estão saindo do verão e estão entrando no outono, mas continua quente. Muito quente. Aliás, aqui no Brasil, né? Uhum. A gente tem um clima totalmente desregulado, não é como aí em Atlanta. É muito interessante isso, né? Uhum. Quando eu estive aí, as estações eram bem definidas. Aqui não. Aqui são mesmo, são bem chove, definidas. faz calor de manhã, depois esfria à noite, né? Então, assim, é uma bagunça, né? Você não sabe como é que você vai encarar a semana, né? Porque muda muito, assim. E você imagina, quer dizer, você está em São Paulo, mas você imagina o pessoal que está lá no Nordeste, né? Uhum. Hoje, por exemplo, eu falei com a minha mãe, ela mora em Fortaleza, e ela falou para mim assim que o calor tá insuportável. Interessante que o mês de março é um período que chove muito em Fortaleza, mas eu acho que nem isso está resolvendo, quer dizer, Sim. é uma coisa do globo mesmo, assim, né? Uhum. Só que você falou o seguinte, você já morou aqui, você sabe que a gente tem as 4 estações bem estabelecidas, Sim. mas eu também te falo o seguinte, às vezes a gente se surpreende, tá? Uhum. Agora a gente está num período que nós estamos saindo do inverno, então, estamos entrando na primavera. Sim. E assim, a gente ainda tem os dias pela manhã muito frio, aí no final da tarde a gente já tem uma brisa, aí já tá com cara assim, de primavera, já dá para ver umas flores, sabe? Umas árvores já florindo. Eu amo lindo, a primavera, eu acho uma estação muito linda. E para quem não foi ainda, né? Quem não conhece a Atlanta, né? Na Geórgia, o pessoal lá cuida do jardim assim, fica muito bonito, né? Uma cidade muito bem cuidada, muito limpa, e tem as tulipas, né? Uma coisa que não tem no
Brasil, né? Mas lá tem muito. Tem Então muito. fica aquela E é interessante, Wilson, cores porque lindas. assim, é interessante que, por exemplo, você vai nas autoestradas, né? Eu acho que você, quando você esteve aqui, você deve ter Sim, feito isso. Você vai na autoestrada, nas highways, e aquele canteiro do meio, ele é todo florido na época de primavera, sabe? Eles sim, cuidam e você tem aquela. Eu amo a primavera aqui, sim. gente. Eu sempre falo que para mim a primavera é uma das estações mais lindas, assim. Como eu sempre morei em Fortaleza, então a gente só Ah, tinha aquele ano inteiro de muito calor, né? E a estação chuvosa. Mas é. aqui a gente consegue curtir. E eu amo Eu o acho que todas spring as estações aí são lindas, né? Eu acho que e o outono também. O outono também é muito bonito, eu sim, acho. por conta das folhas, né, que caem, né? Isso. E é uma região dos Estados Unidos assim fantástico, porque o inverno ele não é tão rigoroso. Ele tem a neve, mas é uma neve mais branda, né? Não é como Nova York, por exemplo, né? Sim. Que tem lá aqueles acidentes, aquela coisa de interditar Ah, sim, tudo, na né? frente das casas, né? As pessoas. Aqui é um dia, dois, é para você tirar uma foto, para você curtir um dia em É. casa de neve, mas nada assim muito. Você tem que voltar aqui, tá? Tenho que Acho que você tá com voltar. saudade de Atlanta. Vem sim. Tenho que Aí a gente. voltar. Aí eu vou te levar nos lugares assim bem bacana. Tem umas coisas assim bem bacana perto de Atlanta, né? Tem umas Ah, cidadezinhas bem legal assim para a gente visitar. Então com vamos lá, né, certeza. Wilson? Obrigada por você ter aceitado o meu convite. Mais uma vez você se dispôs aqui a ter esse bate-papo aqui comigo. Hoje eu vou falar de um assunto que eu acho muito interessante, importante, né, na vida da gente, porque a gente sempre está em busca de amor, Sim, né, sim, de todas as formas. sim. Então, assim, como que você quer começar esse bate-papo aqui sobre a importância do amor? Então, tem muita coisa, né? Muita coisa que a gente poderia falar. Eu não queria falar num aspecto piegas, né? Tem gente que fala assim, de amor, tal, quer dizer, já confunde aquela coisa É, relacionada ao amor romântico, já imagina, sei lá, exatamente. uma sofrência, uma coisa, sabe, assim, melosa, né? E o amor não tem Aham, muito a ver com isso. Lógico que tem um aspecto, quando a gente está apaixonado, a gente fica meio cafona, né? A gente fica aham, brega, né? No sentido de ficar realmente muito exagerado com os sentimentos, né? A gente fica com uma expressão assim que todo mundo vai, nossa, esse cara aí tá muito bobo, ele tá apaixonado, né? aham. Quando a gente fica apaixonado, a gente fica meio bobo, muito vulnerável, né? O amor, ele traz isso, né? Aham, Mas eu queria falar, verdade. sem querer falar muito, eu Sem não quero falar querer sobre romantizar o sem tema, romantizar né? Você quer falar? Sim, e isso, sem querer exatamente. falar e sem querer falar sobre o aspecto religioso. Tá. Às vezes a gente sai de um lado, vai para o outro, tal, e não é isso. Eu acho que Aham, é porque as pessoas têm algumas resistências com o amor, né? Ou acha que é pedante, quer dizer, que é meloso, ou acha que é muito religioso, ou acha que assim. E na verdade não é nada disso. O amor ele faz parte da nossa sobrevivência como civilização, né? Se uhum. nós não tivermos amor, a nossa civilização ela deixa de existir. A gente tem visto um movimento político que tem tentado de todas as formas bater de frente com o amor, destruir o amor, né? Certo. Pregar o amor sem compromisso, enfim, todas as músicas que nós temos hoje, a produção musical, ela não incentiva que o amor tenha qualquer florescimento, qualquer expressão, né? É tudo uma coisa Exatamente. voltada para o poder, voltada para o dinheiro, voltada para o sexo. E isso realmente é uma coisa que mata o amor. Você vê, por exemplo, numa televisão, tem uma rede de televisão aqui no Brasil, que Uhum. você deve saber qual que é, eles trabalham incansavelmente contra o amor.
contra a família, contra Deus, contra a religião, e eles perseguem realmente, né? E eles vão incutindo ideologias na cabeça das pessoas, né? E o medo e enfim, uma série de coisas, e as pessoas vão se desconectando, né? Exatamente, as pessoas vão cada vez mais se afastando disso, né? Que talvez seja um resultado desse trabalho incessante de desmistificar que a gente precisa ter amor para muitas coisas. Você sabe que teve uma moça que eu namorei, né, há muito tempo atrás, a Daniela Sattler. Inclusive, ela está morando aí nos Estados Unidos. Está casada, está morando aí. Faz muito tempo que eu não falo com ela. Um abraço para ela se ela estiver assistindo aí. Assistindo a gente. Tiver vendo a gente aí, ou vendo talvez num outro tempo, né? Daqui uma semana, depois que isso aí vai ficar no ar. Sim. E ela me deu um livro que era O Retorno ao Amor, né? E uma das coisas que ela colocou na dedicatória é que você não tenha medo de retornar ao amor, né? Porque às vezes quando a gente tem um rompimento, a gente fica revoltado e a gente acaba muitas vezes engessando, né? Ficando realmente paralisado com um certo trauma com o amor, né? Então a gente tem que voltar, a gente tem que retomar o amor, né? A gente tem que retornar a isso. E eu separei aqui um trecho, Meire, se você me permite. Eu gostaria de ler rapidamente aqui, um trecho que você conhece, que inclusive o Renato Russo fez uma letra de uma música belíssima, né? Que falava sobre o amor, né? Que está lá em 1 Coríntios 13, da Bíblia Sagrada, né? Diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ou seja, eu vou ser um barulho. E a gente vê muito isso, né? A gente vê as pessoas falando de diversas coisas, as pessoas ganhando dinheiro, as pessoas muitas vezes com uma projeção na mídia, projeção assim, são de repente até famosos, né, ricos, mas que quando abrem a boca, você vê que o que ela fala não tem reverberação, né? Não tem relevância, não tem um impacto na vida das pessoas, porque ela é vazia de amor, ela não tem amor. E quando ela fala é um barulho, né? Quer dizer, acaba machucando. Aí ele continua: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, eu não serei nada, né? Então, a gente vê muitas vezes pessoas religiosas, pessoas famosas no meio religioso, né? Seja o Dalai Lama, seja, sei lá, qualquer outro líder aí que você possa imaginar, né? E pessoas que possam fazer milagres, enfim. Mas se essa pessoa não tiver amor, ela não é nada. Também ela continua sendo um barulho, né? E aí ele fala: ainda que eu dê aos pobres tudo aquilo que eu possuo e entregue todo o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, isso não vai me valer nada. O amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, é como uma criança, né? O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Olha que interessante. Muito. Mas as profecias desaparecerão. As línguas dos anjos, né, as línguas estranhas, elas cessarão. O conhecimento, a ciência, né, toda a fama, enfim, todo o poder, ele vai deixar de existir, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, eu falava como um menino, pensava como um menino e raciocinava como um menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino.
Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor, né? Então, assim, a gente podia parar a nossa live por aqui e o nosso recado já estaria dado, Isso. né? A gente não precisaria falar mais nada e falar tchau e acabou. Então, veja como Paulo ele resumiu de uma forma muito inteira, né? De uma forma muito rica o que significa o amor, né? E na Bíblia também fala, em 1 João 4,18, ele fala assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. As pessoas, se elas soubessem o poder que tem o amor, que é o amor que vem de Deus, elas procurariam a fonte em vez de procurarem dinheiro, fama. Verdade. Porque todas essas coisas, na verdade, demonstram que essa pessoa tem medo. Tem medo. Faz sentido, né? Né? Faz Ela sentido é sentir esse insegura, medo. ela precisa se agarrar em alguma coisa para ela continuar viva, né? Porque senão ela vai acabar, ela sente que ela vai morrer de fome. Mas se nós tivermos a nossa confiança no amor, né? Que é o amor ágape, que é o amor de Deus, né? Que nós temos três tipos de amor. Quer dizer, os mais conhecidos, temos vários, né? Mas existe o amor eros, né, que é o amor entre homem e mulher, o amor romântico, amor filéu, que é o amor entre irmãos, né? E o amor ágape, que é o amor máximo, né? Que é o amor que vem realmente da fonte, que é o amor de Deus. E quando nós temos esse amor, quando nós temos essa experiência com essa fonte, nós relaxamos. Nós não temos mais a necessidade de possuirmos coisas, ou de poder, ou conseguir admiração, aprovação das pessoas. A gente não tem mais essa necessidade, né? Porque E aí, não necessita mais você estar exercitando outras coisas, né? Assim, sim, você querer muito, né? Ser uma pessoa famosa, ter muito dinheiro, ter isso, ter aquilo, porque não tem. Quando você alcança esse tipo de amor, você não precisa de nada disso, né? todo excesso, Ele ele é denota uma prejudicial. falta. Ele Isso. denota uma falta, né? Então, quando a pessoa ela é muito assim ligada a determinado tema, vamos supor, se ela fala muito a respeito de determinada coisa, ela tem um lado, a sombra é o contrário, né? Então, vamos Sim. supor, a pessoa que fala muito sobre justiça, tal, aquela coisa toda, ela tem um problema muito sério relacionado à injustiça, que é a sombra dela, né? Então, se a pessoa ela procura muita fama, é porque na verdade ela sente que ela não foi admirada, principalmente na infância, ela foi esquecida, né? E ela precisa dessa admiração das pessoas, porque ela tem um lado sombra, né? Todo excesso Entendi. demonstra uma falta, né? Eu escrevi aqui uma coisa que quando eu estava tomando banho hoje me veio à mente, né? Se você tem mais daquilo que você realmente precisa, você se torna escravo daquilo que tem a mais, né? Então, nós não precisamos ter mais do que aquilo que nós já temos, né? Assim, nós precisamos ter uma casa, não precisamos ter duas. Nós vamos ter, de repente, um carro para se locomover, para ir para algum lugar, mas não precisa ter dois. E também não precisa ser Uma uma coleção. Ferrari. Não precisa Tem ser uma Ferrari. pessoas, eu vejo muito isso também. Eu estou numa fase da minha vida que às vezes eu estudo muito determinadas atitudes ou determinados comentários de pessoas no nosso convívio. Então, por exemplo, às vezes eu fico pensando, tem uma pessoa que ela não é propriamente colecionadora de algo, mas tem pessoas assim
que parece que o número de coisas que conquista, parece que tem um prêmio para aquela pessoa muito especial. Por exemplo, tem pessoas que têm assim, 10 vidros de perfume. Você não precisa de 10 vidros de perfume no seu armário, né? Você não precisa ter 3, 4 carros na sua porta. Né? Eu considero assim, né? O carro que eu uso é o carro que eu uso para trabalhar, é o meu carro que me leva para todos os lugares. Sim. Então, assim, as pessoas têm muito essa história, né? Eu acho que foi mudando muito, né? A gente foi mudando muito por causa dessa inversão de valores. Sim. Né? E eu culpo muito também essa coisa da mídia, de querer ser celebridade, semi-celebridade, né? Existe muito isso. Sim. E você vê que essas pessoas, não é raro, né? A gente vê que essas pessoas se perderam nos vícios, se perderam na depressão, muitas se suicidaram, né? Por quê? Porque todas essas coisas levam a um beco de frustração, né? Porque tudo aquilo que foge da fonte, que é o amor, ele leva a frustração, né? Eu conheci, você estava falando de carro, né? Eu conheci, eu estava trabalhando na TV Cultura e chegou um homem lá, tal, todo assim bem assim desengonçado, né? Vamos dizer assim, né? Sem maldade. E ele falou, por favor, onde é que fica o Estúdio 3? O Estúdio 3, onde é que fica? Eu vou levar o senhor até lá. Desculpa. Eu vou levar... Eu tenho uma cachorrinha que ela gosta, às vezes, de vir ficar pertinho daqui. Então, eu abri a porta, que eu... Desculpa. Tá bom. Tá? Eu vou levar o senhor até lá. Tá. Vou levar o senhor até o Estúdio 3. E ele foi conversando comigo, batendo um papo e tal. E esse homem era o Antônio Hermílio de Moraes. Nossa. Era um homem muito rico. Nossa! Né? Eu trabalhei também no SBT, né? E a primeira vez que eu vi o Silvio Santos, né? Eu estava descendo a escada e ele estava subindo, né? Eu falei assim, muito prazer, né? Foi uma reação espontânea que eu tive, né? Olhando para ele. Aí ele soltou aquela bocona naquele sorrisão dele, né? Mas o prazer é todo meu. Então, você fez a voz perfeita, Wilson. A turma gosta quando eu imito o Silvio Santos, que diz que acha que fica parecido, né? O meu timbre é meio parecido com o dele. Então, o que acontece? O Silvio Santos, ele tinha um carro, um Lincoln, muito velho. Ele saía com aquele Lincoln usado, sabe? Assim, totalmente ultrapassado. Eu não sei que carro que ele tem agora, né? Nem sei se ele você está sabe que eu acho um charme as pessoas que não se importam, sabe? Não se importam, assim... você citou duas pessoas que eu sei que são pessoas que através do trabalho, conquistaram muitas coisas, têm dinheiro para comprar uma frota de carros se quiserem, né? Sim. Eu lembro até de uma frase quando eu morava no Brasil, que o Antônio Hermílio falou que ele não tinha tempo para gastar o dinheiro dele. Olha só, né? Tanta gente querendo gastar um dinheiro que não tem, ele não tinha tempo para gastar o dinheiro dele. Eu assisti uma entrevista há muitos anos. Ele tinha um Fiat Elba. Você lembra desse carro? Lembro sim, porque eu já fui possuidora de um Fiat Uno no Brasil. Eu conheço o Fiat. Mas eu acho isso bacana, sabe? A pessoa não está preocupada com o tipo de marca, é uma coisa que eu gosto, é um carro que vai me favorecer, é um carro que vai me levar nos lugares. E eu acho isso bacana. Eu não acho isso uma coisa, vamos dizer assim, fora, entendeu? Eu acho que é bacana. Sim. Porque na verdade a gente tem que ter as coisas para a gente usar as coisas. Não verdade. A gente viver em função das coisas, né? Então, assim, hoje eu recebi uma mensagem da Daniela Moretti. E ela estava falando, essa mensagem dizia assim, eu tenho uma casa, eu sou apaixonado pela minha casa, mas se um dia eu deixar de ter a minha casa, eu não vou ficar triste, porque eu estou ligado à fonte, né? Se eu perder o meu carro, não tem importância, Deus me deu duas pernas. E eu vou continuar seguindo a minha vida, né? Então, assim, eu não vi... a mensagem dizia assim,
eu não vivo em função das coisas que eu tenho. Eu usufruo das coisas que Deus me dá. E ele dizia o seguinte, ele ia mais para frente, né? Que ele dizia que quando a pessoa ela encara a morte, que é o ponto final, né, da nossa existência aqui, ela vai seguir, segundo a filosofia dele, né? Lógico, não estou dizendo que isso é verdade, mas é uma forma dele entender que a pessoa ela vai seguir aquilo que, na verdade, ela viveu aqui nesse mundo, né? Se a pessoa ela foi muito apegada à matéria, ela vai, quando ela morrer, ela vai ficar escravizada à matéria. E ao ponto ao passo que a pessoa que ela ela não é tão ligada ao dinheiro, à fama, à matéria, ela vai ter um desprendimento para ela ir para um outro lugar melhor. A alma dela vai estar livre para ela poder seguir um destino melhor de existência, né, de experiência, né? Porque a vida não para aqui. A alma ela continua viva, né? Então é isso, né? E aí eu separei mais algumas coisas aqui. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar. Sim, claro. A relação, por exemplo, do amor com chocolate. Amor com chocolate. Tem um monte de gente aqui dando boa noite pra gente, Boa tá? Tem pessoas. noite. Cumprimenta as pessoas aí. Olha, tem umas pessoas aqui que estão colocando algumas mensagens, tá? Sim. A Dani colocou aqui tudo aquilo que foge da fonte, né? Deus leva à frustração. E é verdade, né? Sim. Tem umas pessoas bem bacanas aqui nos acompanhando. Pode continuar aí, que eu tô amando esse papo. Tá bem legal. A relação, por aí exemplo, de mais do amor, a relação do amor com o chocolate. Com o chocolate. Às vezes você está no supermercado e diz, nossa, estou com vontade de comer chocolate, mas na verdade é o nossa alma que está querendo dizer assim, mas escuta, eu estou carente, né? Eu estou carente, eu estou precisando de chocolate. Eu gosto de chocolate, eu gosto, eu sempre compro. E aí, então, aqui a explicação científica é a seguinte, né? Amor e chocolate são substâncias que explicam o porquê da gente sentir um prazer próximo ao da paixão, né? Porque o chocolate tem duas substâncias que são o triptofano e um palavrão, né? Tem um palavrão enorme aqui, que é a feniletilamina. Olha que nome extenso, né? Então, essas substâncias, elas são responsáveis pela construção da serotonina, que é um hormônio, né, um neurotransmissor conhecido como hormônio da felicidade. Quando a pessoa ela está com a serotonina alta, ela não se cansa, ela fica uma noite inteira sem dormir, ela fica ligada, ela fica radiante, a pele dela fica melhor, fica tudo muito melhor, né? Então, eu acho que a melhor substância que nós podemos, de repente, procurar para a beleza, né? Principalmente para as mulheres que vivem procurando cremes, enfim, né? Formas de se manter bonita, né? Porque a mulher já é bonita, ela quer ficar mais bonita ainda, né? É a serotonina que vem do amor, né? Ela está ligada ao amor, ligada à sua devoção a Deus, ligado a um relacionamento que seja baseado nos parâmetros, né, que fazem com que aquela mesa fique em pé, né? Então existe lá, sei lá, 3 pernas ou 4 pernas, sei lá, que é o respeito, que é a verdade, que é a cumplicidade, que é, enfim, a devoção, que é o cuidado, enfim. Você estabelece esses parâmetros para que a sua serotonina, para que o seu amor, ele esteja firmado, né, de uma forma correta, né? Porque às vezes você quer ter um amor, mas você não faz da manutenção correta, né? Igual você tem um carro. Você pode ter um carro fantástico, mas se você não trocar o óleo, se você... Sim, se você não manter, se você não manter aquele cuidado, né, não só de manutenção, mas de você realmente tratar isso aí, a coisa vira, né? Muda totalmente. Sim.
sim. Você conhece o Roberto Benigni, aquele que fez o La Vita é Bella, A Vida é Uhum. Bella? Sim. É um filme muito triste, né, que conta a história do povo judeu que foi preso, né, na Itália, e eles foram levados até os campos de concentração. E aí, então, o Roberto Benigni, ele fazia o papel e ele tinha a filhinha dele, né, que era a principesa, né, a princesa, né, que chamava a menina, né. E aí, então, ele se colocou dentro da cela dele, lá do setor que ele estava, como se ele fosse o representante que ele entendia falar alemão, né? Ele não sabia falar Uhum. nada, né? E ele levava esperança para as pessoas, né? Então, por exemplo, quando o alemão falava assim, ó, vocês vão ser mortos, vocês vão ser decapitados, tal. Aí ele Uhum. chegava e falava, né? Ele falou assim, olha, gente, tá tudo certo. Eles estão falando aqui que a gente vai ter uma refeição maravilhosa, né? Eu Logo. mudava E a totalmente. gente vai sair Ele daqui e tal, virava. Uhum. né? E ele levava esperança, ele levava uma palavra de alento, né, para as pessoas que iam ser mortas, né? E é um filme muito triste, muito assim, uma realidade muito dura da guerra, né, do nazismo. E ele fez um pronunciamento falando a respeito desse tema, que é o amor, né? E a Daniela Moretti mandou para mim isso hoje, e ela é professora de italiano, e a gente leu a gente trabalhou esse texto em italiano, né? Falando em italiano esse Certo. pronunciamento do Benigni, né? E eu vou ler dois trechinhos que eu acho que é interessante, né? Porque é muito rica esse pronunciamento do Benigni, né? Ele diz o seguinte, que nós nos conhecemos e não nos resta muito tempo agora. Olha que interessante, né? Devemos nos apressar, vamos nos apressar para amar. Amamos sempre muito pouco e muito tarde. Apressemo-nos em amar, porque no final da vida seremos julgados pelo amor, Nossa, né? bem profundo o texto. Então veja, ele estava vivendo num momento nesse filme, nessa situação em que a vida era muito breve, né? Eles Exatamente. iam ser executados, eles iam ser mortos, né, nos campos de Sim. concentração. Então, a expressão do amor que ele tinha ali era muito pouco tempo. Tinha que vi- Então, Tinha que viver aquilo, né? Assim, porque não dava para não dava esperar, mais né? Porque às vezes tempo. isso, porque às vezes a gente espera muito chegar o momento, né? E Sim, deixa muito eu vou para amar amanhã, eu depois. vou, né? Isso, E, exatamente. Então, e na assim, verdade, para e na exercer. verdade, nós podemos expressar o amor pelo nosso vizinho, pelo nosso parente, no trânsito, sendo educado, gentil, na fila do supermercado, Aham. enfim. E a gente vê que as pessoas infelizes, né, elas contaminam o ambiente com grosserias, com um olhar duro, com um julgamento errado, com uma maldade, né, com uma palavra, muitas vezes, que denigre a outra pessoa, né? Que é Uhum. exatamente o oposto do amor, né? E aí ele continua, né? Ele diz assim que a base de toda a criação é o amor, e porque o amor corresponde ao significado de todas as coisas. Olha que profundo, né? Você precisa Profunda. de um dia inteiro para você meditar a respeito disso. Eu vou repetir. A base de toda a criação é o amor, porque o amor, ele corresponde ao significado de todas as coisas, né? Então toda a base da nossa existência está afincada no amor, né? Então a gente sabe, por exemplo, que uma das bases, né, uma das coisas mais importantes que a gente pode citar a respeito da longevidade
é a alimentação, o exercício físico, e o mais importante de todos eles, que é a nossa interação, nossa inter-relação de amor com as pessoas. Eu tenho a minha mãe, ela tem quase 90 anos, né? E ela, até hoje, ela trabalha. Ela tem um comérciozinho, né, na rua da casa dela. Ela abre poucas horas no dia. Nossa, que legal! Mas aquilo ali é um remédio para ela. Sim, sim. Porque ela falou assim, eu não consigo ficar sem conversar com gente, eu não consigo ficar sem ver gente, eu não consigo ficar sem ser útil, sem servir, né? E ela não tem problema nenhum de saúde. Então, assim, ela é super lúcida, super inteligente. Isso para ela é uma grande motivação, né? Porque a gente quer chegar numa certa idade, ter um certo descanso, mas se você parar de vez, você para de produzir para você mesmo, né? Estou falando do produzir, vamos dizer assim, no aspecto de trabalho, mas assim, você tem que ter ocupações. Eu acho muito legal aqui também, falando com relação à sua mãe, aqui nos Estados Unidos, eu vejo, por exemplo, igreja, eu vejo muito senhoras de 90 anos, até mais de 90 anos, fazendo greeting na igreja, recebendo as pessoas no estacionamento, participando dentro da igreja como voluntários. Você vê muito isso aqui. Às vezes até trabalhando em supermercados por 2 horas para estar ali na frente recebendo as pessoas. Bom dia, boa tarde. Então, eu acho isso muito bacana, sabe? Essa oportunidade de dar para a pessoa. Tem acho que a North Point, né, que é aquela igreja que tem várias igrejas. Ela é uma igreja distribuída, mas são igrejas grandes, interligadas, enormes, né? Então eles têm ali um telão, um telão ali de LED, né? Tem um painel de LED ali, e o pastor ele prega em uma das 6 sedes da igreja, eu acho que são 6 sedes, e é retransmitido para as outras igrejas, e você vê ou o pastor ali presencialmente ou através do telão ele ministrando ali. Mesmo, Então, antes de começar o culto, tem o quebra-gelo. Então, quando você... Break the ice, né? Para o pessoal aprender a expressão. Né? Break the ice. Então, aí vai lá e tem aquelas pessoas. Aí o que acontece? Eles pegam bolas, não sei se você já viu, né? São bolas grandes. E eles jogam a bola um para o outro. Então, e as pessoas vão... Exatamente, assim, as pessoas sentadas, a bola chega ali, você vai lá, bate, cai no outro. Divertido, é tão bacana. E isso, então, o que faz? Com que as pessoas sorriem, elas relaxem, né? Elas estejam receptivas umas com as outras e para receber a mensagem, né? Não é uma coisa assim engessada. E o americano ele faz isso como ninguém, né? Ele cria um ambiente muito gostoso, muito bacana, né? E eu tenho muita saudade daí porque eu fui muito bem recebido, né? Eu fazia escola de inglês, né? Numa escola de imigrantes, né? Em Danbury. E era uma escola gratuita, e no intervalo tinha lá o lanche, eles preparavam um lanche pra gente. E eles tinham uma alegria danada de receber a gente. Então, assim, tinha chinês, tinha... De todas as culturas. De todo quanto era lugar, né? Indiano. Aqui, eu estudei também numa escola assim também, que eu ia aos sábados. E é exatamente assim como você está contando, né? Porque às vezes eu vejo o seguinte, já que a gente está falando muito de amor, né? Eu vejo que as pessoas, por exemplo, muita gente que não conhece os Estados Unidos, eu não falo de conhecer turisticamente, porque é diferente você ir fazer um passeio na Disney, você ir para Miami, você ir para Califórnia, ou você ir para Nova York, né, que tem muitas opções de passeios.
Mas quando você passa a conviver, a visitar os lugares, e você vê que o americano ele não é essa coisa que as pessoas falam, Sim, né? Eu, sim. eles têm muito essa coisa de olhar para o outro, Não, né? você Porque chega no Walmart, você chega no Walmart, tem lá um pessoal fazendo, recolhendo mantimento, recolhendo sim, doações, donativos, né, para aham, os heróis de guerra, né, para os sim, ex-combatentes americanos sim, que de repente estão passando por alguma aham, necessidade. Então eles são um povo assim muito preocupados com a comunidade. Você está morando num lugar e ali cada um está na sua casa. sim, Mas se acontece alguma coisa com você, eles saem de casa e eles vão tentar te ajudar, verdade. né? Eu Então, outro assim, dia, aparentemente eles são indiferentes, mas não, né? eu Eles têm até uma. contei, eu contei outro dia aqui uma situação, porque eu estava fazendo uma live Aham, e a moça é enfermeira obstetra e ela estava contando que assim acontecia muito no Brasil, os bebês nascem e as pessoas, a mãe está em casa ainda naquele processo, né, de cuidar do bebê e tudo. sim, E às vezes está precisando de alguém para ir no supermercado fazer uma compra, às vezes fazer uma comida, né? Às vezes os pais estão tão envolvidos com aquela criança. E aí eu contei para ela o que acontece muito aqui, desde que eu cheguei aqui, não é uma coisa de hoje, que no condomínio ou na sua rua, quando nasce um bebê, eles colocam, né, aquela figura da cegonha ou um balão, aham, alguma coisa identificando que naquela casa nasceu um bebê. E sim, aí, tem duas formas de você observar isso aí. Uma é para que você, se você é um entregador de alguma coisa, você não vai chegar lá batendo na porta, você tem que respeitar que ali tem um recém-nascido e a sim, outra coisa é que os vizinhos sabem que aquele casal, ou aquela mulher, ou aquela pessoa lá, tá com recém-nascido, então eles vão, colocam sacolas, vamos dizer assim, com coisas para presentear. sim. Então, se você tem muita intimidade com aquela família, se você sabe que vai nascer um bebê naquele dia e tal, então eles combinam entre a vizinhança assim, ah, hoje eu vou levar o almoço, você leva o jantar, amanhã eu levo umas fraldas. Sim, Então, assim, isso, gente, é em qualquer classe social, não são exatamente. só as pessoas que têm. Então, isso eu às vezes comento com algumas pessoas mais próximas de mim que isso aqui acontece aqui, é muito É, comum. aparentemente o americano ele é frio, mas eu vou dar dois exemplos Tá. aqui de pessoas que eu tive um contato próximo com o americano. Um é a Erika Phillips, que foi minha professora nessa escola, uma escola que eu tinha, e tinha uma outra professora particular que era a Shelley Berlin, Aham. Shelley Berlin, né? É. E até hoje nós temos contato. Legal. Até hoje nós Bacana. conversamos. Até hoje, por exemplo, a Érica, ela fala assim, olha, eu quero conhecer o Brasil, eu quero ir aí, você Uhum. precisa me ajudar, tal. E sempre me mandam, ela sabe que eu gosto de jazz, e ela gosta também. Então ela manda lá uma cantora, um cantor que tem uma voz bonita, que Aham. tem uma música legal, que tem um, né? E ela interage assim. Então, eu tenho contato com esses americanos que eu convivi nos Estados Unidos, mas os brasileiros que eu tive contato, eu não tenho mais contato nenhum, Só né? comigo, né, Wilson? Com você, né? Com você é uma delas, a Ana Aham. Nobre é outra, A Ana Nobre, mas que é uma pessoa, uma particularmente assim, fotógrafa maravilhosa. Eu acabou, sei como né? é que é. Eu Esses entendo. dias Eu entendo. eu fui falar com um pastor, né? Um pastor daí, pastor brasileiro, Aham. e eu falei assim, eu preciso falar com você. Eu falei assim, agora eu estou muito ocupado, eu não posso falar com você, né? Aham. E aí ele não me retornou, ele não falou, assim, enfim. É aquilo que a gente falou agora há Aham. pouco, né? A pessoa ela é religiosa, a pessoa ela tem conhecimento das coisas, né? Das coisas Aham. religiosas,
Mas a base do amor A dele base do amor é muito rasa, né? Aham. Muito pior do que uma pessoa, muitas vezes, que não conhece absolutamente nada a respeito da palavra de Deus, né? Porque ela vive aquilo que ela conhece. E o outro conhece tudo e não vive nada, né? Então, eu acho que é muito melhor a gente viver um pouquinho que a gente conhece, mas viver do que a gente falar e não viver, né? Você Eu, falou de uma eu, coisa, num ponto também um pouquinho antes, que eu achei muito interessante a gente lembrar aqui para as pessoas, por exemplo, a história do tempo, né, da pressa. Assim, por exemplo, às vezes a gente vai passando, né? O tempo hoje me parece que está passando muito mais rápido do que passava sim, antes. Eu tenho essa com impressão, certeza. né? Então, às vezes, a gente fica esperando muito para você, vamos dizer assim, para você provocar esse amor que você tem em você, de Sim, várias formas, né? De ajudar o próximo, de olhar o outro de uma forma diferente, de ensinar alguma coisa. Eu trabalho com criança, então é uma coisa que eu exercito muito muito bom, né? a minha porção de amor com as minhas crianças, assim. Eu consegui transformar as crianças que eu acompanho, as que eu já acompanhei, a transbordar esse amor pelas coisas mais simples. Então, Sim. assim, às vezes, quando eu vejo as minhas crianças indo embora na frente dos pais americanos e, assim, soltando beijos para mim, entendeu? Demonstrando aquela coisa de carinho, de amor que eu passo para eles todo dia, que o meu abraço é o abraço mais gostoso daquela sala. Então, assim, nossa, isso você transforma. Sim, Então, assim, eu estou falando a minha experiência como professora, lidar com criança, né? Porque criança é um sentimento tão puro, né? E assim, é tão fácil a gente amar as crianças, não é difícil, né? Tem gente que faz aquela coisa toda, não é, porque você consegue conquistar com o seu sorriso, com a sua é. fala, A criança ela e saiu da fonte elas muito há pouco isso, tempo, né? ela tá mais recente, né? Assim, ela Ela tá isso. com o amor assim turbilhando, né? Porque Aham. ela ainda não foi contaminada, né? Por tanta coisa ruim, Isso. né? Que existe no mundo, E, né? Que vai apagando a e, gente. e às vezes, é, por exemplo, às vezes você se depara com um ser humano, você vai num supermercado, numa loja, e tem aqueles dias que você tá tão bem, e aí você chega num lugar e aquela pessoa te trata mal, Sim, tá assim, não é chato isso, né? receptivo. É, Não é. é assim, aí você, poxa, é tão bom você exercitar esse amor, né, Aham. de Deus, esse amor mais importante que eu acho que é esse amor divino, eu acho que ele é mais importante do que qualquer um outro. Sim, E assim, você só está prejudicando a sua própria vida, porque nossa, você vai ter um dia muito mais difícil, sim, né? Você vai para casa e você acaba contaminando outras pessoas. Eu acho que é mais ou menos isso, exatamente. né? Eu tive um pastor, o nome dele é, né? Porque ele está vivo. Faz muito tempo que eu não vejo ele. Mas assim, foi um pastor na época que eu era adolescente, né? É o Gilson Beder. Ele falava o seguinte, que todo aquele que é comprometido com o amor, né? Ele é um provocador de mudanças na sua casa, na sua cidade e no seu país e no mundo, né? Quando nós temos um compromisso com o amor, né? E eu vou te contar uma experiência que eu tive. Eu estava no trânsito, o trânsito estava muito denso, Certo. e eu recebi um livro de uma pessoa que também eu tive muito contato, mesmo depois que ele foi para os Estados Unidos, mas hoje ele é falecido, né? E era um pastor americano que se chamava Lawrence Anthony Brown. E o Brown, ele me deu um livro que se chamava Amor, do Léo Buscaglia. Inclusive, ele está ali no meu lavabo, porque Aham, eu tenho um lugar ali que ficam os livros, né? Os aham. livros que eu vou lendo ali, quando eu sento ali, fico ali e dou uma folheada ali, porque Você gosta são de livros? Eu mensagens também gosto. curtas. Você gosta de livros, né? Eu também gosto. Eu tenho um hábito Sim, da leitura. Isso é muito bom. são mensagens curtas. E eu estava lendo sobre o amor, é do Léo Buscaglia, né?
quem tiver a oportunidade de ler os livros do Léo Buscaglia. E o Léo Buscaglia, ele é de família italiana e é de uma família mais calorosa, né? Que são os latinos, né? E então eu estava lendo a respeito disso e eu estava tão assim imerso naquele tema que era o amor, que eu senti que do meu lado, olha só que interessante, né? Uma coisa que parece, alguém vai achar que eu sou louco, mas eu não sou, não. Eu estava dirigindo, eu estava com um carro, na época eu tinha um Uno Mille. E eu estava com esse carro, estava lá próximo ali da Avenida Paulista, ali na Bernardino de Campos, e eu estava dando uma folheada no livro, o trânsito andava, parava, tal. E aí, aquela presença que parecia que tinha alguém do meu lado, né? E chegou e falou para mim, falou assim, olha, para de ler esse livro, encosta esse livro aí agora, porque a situação aqui está crítica, não está brincadeira, presta atenção. E na hora, eu peguei o livro, coloquei o livro ali no console ali da porta e fiquei ligado ali no retrovisor, na frente e tal, fiquei super atento. Mantive um pouco a distância do carro da frente, mas batata, passaram acho que 30 segundos, veio um carro com tudo atrás do meu carro, com tudo. E aí eu vi que ia bater, mas eu tive toda a frieza de tirar o pé do freio, soltar o carro, deixar o carro solto. E antes que o carro batesse no carro da frente, eu brequei para não bater o meu carro na frente. Mas o impacto foi violento, né? Foi violento. Aí eu peguei e saí do carro e aí eu peguei, e aí o rapaz chegou e falou assim: Deus te abençoe, eu sou da Igreja Renascer, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pois é, Deus te abençoe também, agora vamos ver o estrago, né? O estrago que aconteceu, né? Quando eu cheguei no carro, eu olhei, o carro dele tinha como se ele tivesse batido num muro de pedra. Acabou a frente do carro dele. Eu falei assim, meu, deve ter acabado com a minha traseira. Quando eu olhei no meu carro, quando eu vi o meu carro, eu vi que não tinha nenhum arranhão no meu carro. Eu acredito. Aí eu peguei e abri a tampa do carro, né? A tampa do coisa e tal, e fechei. Eu vi que não tinha nada, o carro estava fechando normal, não aconteceu nada. Eu ri, mas não... Assim, eu achei muito porque curioso você ficou aquilo, surpreso, né? Que você imaginou pela... Aí eu cheguei e falei assim, olha, eu preciso ir trabalhar. Eu estava indo no SBT. Eu falei assim, olha, eu estou indo trabalhar e Deus te abençoe aí, né? Que Deus te ajude aí. Fui embora. Quando eu cheguei lá, eu comentei com um amigo meu, colega meu, falei assim, porque você não viu o que aconteceu na parte de dentro, porque às vezes parece que não aconteceu nada fora, mas por dentro danifica o carro. Aí eu peguei e falei assim, não, eu abri e fechei e vi que não aconteceu nada. Aí quando eu fui vender o carro, o carro é passado por uma inspeção, né, para ver se o carro foi batido e tal. Então, alguma variação, sim. Quando eles fizeram a vistoria do carro, viram que não tinha absolutamente nada, não tinha acontecido nada no carro. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que o amor é um escudo. Ele te protege. Vamos supor, se alguém estiver querendo brigar com você, tentando te perseguir, ou tentando, sabe, te agredir, tirar você do centro, e você, silenciosamente, você fazer uma oração para aquela pessoa, você emanar amor para aquela pessoa se arrebenta. Porque o amor é toda a força do universo. É uma força que, assim, e é uma força que a gente tem, né? Assim, vamos dizer, é uma força individual de cada um, né? Assim, eu mesma posso, né, fazer essa força para ajudar outras pessoas, assim, colocar isso, vamos dizer assim, para me proteger e ajudar o outro, porque se você tiver esse controle, você vai ficar muito bem, assim, você vai ficar bem. Eu sempre falo isso. Eu acho que à medida que a gente vai
tendo a oportunidade de vivenciar coisas na vida da gente, a gente vai adquirindo um grande conhecimento de várias coisas. Não é, Wilson? A gente acaba, ok. Se eu era uma pessoa daquele jeito com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos, a gente vai aprendendo um monte de coisa e vai exercitando isso aí. Então, eu acho que você tem que buscar isso, né? De qualquer forma, independente de qualquer idade, você tem que buscar. Porque eu tenho visto que essa nova... É aquilo que Paulo falou, né? Quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino. Mas agora eu sou um homem. Isso, então, eu sou um homem. O que agora acontece? Nós amadurecemos. Ou esse é o processo natural, né? E nós vamos passando por algumas transformações, né? Deus vai trabalhando o nosso caráter, a nossa inteligência, o nosso emocional, todas as coisas vão sendo mudadas. Eu acho que eu mudei tanto que eu preciso ser reapresentado para as pessoas que me conheciam há um tempo atrás. Eu me sinto muito diferente daquilo que eu era. Então é a evolução natural, né, que nós temos, né? Então, outra experiência que eu tive foi a seguinte: eu morei na Itália e eu sentia muito preconceito, porque eles são um povo muito preconceituoso, né? Na Itália. Apesar de eu ser das duas partes, né? Descendência, né? Eu sou italiano, né? Apesar da minha mãe ser neta de italiano e o meu pai ser filho de italiano, eu tenho uma avó que ela é indígena, então eu sou moreno, né? Você vê que eu tenho uma pele morena. E lá no norte da Itália, o pessoal todo é muito claro ali. Então estava na cara que eu era estrangeiro, que eu não era dali. E aí eu sofri um preconceito muito grande ali. E aí eu comecei a pegar uma certa bronca do italiano. E aí a pessoa que estava fazendo a minha cidadania, quando eu fui fazer o processo lá, ela falou assim: Wilson, mude a sua frequência. Mude a sua frequência. Você precisa desse povo para eles te aprovarem a sua cidadania. Entendi. Então, se você ficar nessa frequência, eles vão sentir. Aí eu peguei e falei assim: puxa vida, eu preciso mudar mesmo, porque eu não aguentava nem ouvir a voz de italiano mais. Aí eu peguei e comecei a pedir para que Deus me desse amor por aquele povo. E eu comecei a sentir amor por eles. E para minha surpresa, todo aquele preconceito, toda aquela coisa foi rompida. E eles começaram a me tratar com muito carinho, com muito amor, né? Com muito cuidado. Em cada lugar que eu ia, eu sentia que eu era mais bem tratado quando eu projetava esse amor, né? Então, eu entendo o seguinte, que o outro lado do preconceito, é a frequência que nós emitimos negativa. Então, por exemplo, você conhece, você tem cachorro. Você tem cachorro. Tem. Então, o teu cachorro ele é muito sensível. Se entra uma pessoa que não gosta de cachorro, se entra uma pessoa carregada, tal, ele vai latir. Basta passar na rua. Se acredita que tem gente que passa na rua, ela fica totalmente acelerada, eu já sei que é alguma coisa ali, alguma energia ali que não tá legal. Então, quando alguém tem preconceito da gente, é porque a nossa emissão de amor ela não está sendo suficiente. Quando alguém faz mal para a gente, é porque a nossa emissão de amor não está... Ela tem que superar aquela pessoa, entendeu? Você tem que passar por cima daquilo. O seu amor tem que ser mais forte do que o ódio, do que o preconceito, qualquer outra coisa. E você quebra barreiras, né? Quando você Eu amei o seu exemplo, porque só para eu mandar aqui um recadinho rápido, a Nilda está aqui, ela já mandou vários abraços para a gente, vários beijos. Ela está aqui assistindo, está concordando com algumas coisas que a gente está falando. Eu queria só falar uma coisa para você. Você deu um exemplo com relação à sua experiência na Itália.
E comigo, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu já tinha família aqui, né? Eu já tinha um irmão e 2 irmãs. Eu fui a última que vim de uma família de 6 filhos. Nós somos 4 que moramos aqui. Então, quando eu cheguei, eu conheci muitos brasileiros que moravam aqui. E a gente, quando chega, a gente fica muito ligado ali àquela... Aí vê um brasileiro, você corre para cima, né? Então, eu recebi na época... muitas vezes, vamos dizer assim, dicas de brasileiros que falavam assim, olha, não faz amizade com americano não, eles são estranhos, eles são isso, são aquilo. Mas eu cheguei aqui, eu já vim com tudo programado, já vim para morar na casa de uma família, cuidar das crianças e tal, deixei tudo lá no Brasil, meu trabalho de supervisora de escola, saí do turismo, porque eu queria vir passar um tempo aqui. Que uma das opções também não foi só morar nos Estados Unidos, é que eu queria estar perto dos meus sobrinhos que estavam nascendo. Sim. E as minhas irmãs tendo os filhos e eu lá no Brasil sem poder ver, sem poder cuidar. Não tinha negócio de internet, nada disso, né? Era uma coisa distante, uma ligação uma vez por mês. Aí eu vim também com essa... E aí, você sabe, Wilson... Se eu tivesse ido, vou falar uma coisa bem gíria, se eu tivesse ido na pegada dos brasileiros, eu tinha me dado muito mal. Sim. Aí o que eu fiz? Eu comecei a quebrar gelo, comecei a quebrar barreira com o americano, sim, tá entendendo? Eu fui ver de perto, então eu sorria, sabe? Eu não tinha medo do meu inglês, sabe? Eu mostrava para eles que eu estava aqui para aprender, eu estava aqui para dedicar. E eu lembro que a primeira família que eu morei com eles, eles chegaram para minha irmã e foram comentar de mim. E a minha irmã perguntou, vocês estão gostando do trabalho da Meire com as crianças? Porque a Meire não tem um inglês muito bom. Ela estudou no Brasil, mas o inglês dela não é muito bom. Aí eles falaram, a gente não está preocupada com o inglês dela, não. Ela vai aprender inglês. O que a gente está gostando é porque as crianças estão... O amor, as crianças estão felizes com ela. Sim. Então era o amor, sabe? Então aquela mãe ali estressada de manhã com 3 crianças e assim, corre, pega menino, põe no carro, faz lancheira, faz não sei o quê. E eu ali, sabe, dedicada, acordava feliz, sabe? Então aí eu fui conquistando. É por isso que eu olho para trás e falo assim, se eu não tivesse exercitado esse amor, hoje eu era uma Meire feliz aqui. Eu vejo, Meire, o povo que está lá em Portugal. Tá. E eu vejo o brasileiro metendo pau nos portugueses. Aí, esses dias eu falei com uma pessoa que estava lá, falou assim, olha, trate bem o português. Trate bem o português, valorize essa nação, porque agora é o teu... Agora é o teu povo, agora é a tua terra. Exatamente. E trate com respeito, porque a pessoa que está te recebendo, vamos supor, você tem a tua casa. Você não vai querer que uma pessoa meta o pé no sapato cheio de barro no teu sofá, ou que comece a falar besteira, ou meta a mão na geladeira e, enfim... Você tem que ter um protocolo, você tem que ter um cuidado quando você está entrando em contato com uma outra cultura, quando você está entrando num outro país. Você é o estrangeiro, você vem depois. Primeiro, até o Trump, né? Ele fez American First, né? Primeiro os americanos, né? E isso é uma verdade. Eu entendo perfeitamente essa coisa. É a mesma coisa, né? Que de você, por exemplo, eu amo o Brasil, eu gosto do Brasil, eu vou ao Brasil, eu curto o Brasil, valorizo as coisas do Brasil, mas eu não posso estar aqui falando mal de uma nação americano. Então, ou olhando torto para o americano, né? Então, eu trabalho numa escola americana, eu sou a única brasileira na escola, mas às vezes eu brinco lá na escola, sabe? Eu falo assim, olha, essa escola é depois da Meire ter chegado aqui, tá? Porque eu fui quebrando barreiras mesmo, assim, sabe? Eu faço as pessoas sorrirem, eu falo do Brasil de uma forma bacana, de uma forma legal. Olha, quando teve a última, eu acho que foi a Olimpíada ou foi Copa? Eu tô meio atrapalhada. Foi a Copa que a gente teve? Sim. A última foi Copa, né? Sim. Então, a escola inteira
compraram bandeiras no dia do jogo do Brasil, que foi um jogo que o Brasil perdeu, foi meio triste. Eu cheguei na escola para trabalhar de manhã, você acredita que as crianças desenharam bandeiras, as professoras das outras salas falaram que estavam tudo torcendo pelo Brasil. Olha que coisa linda, gente. Quando eu estava Sabe? eu tava aí, Por quê? Porque eles se solidarizaram comigo, né? O Sim, sim. amor, a Miss Meire é a representação do Brasil aqui na nossa escola. Então, não é Você legal isso? Isso é bacana. Você é uma influência positiva, né? Obrigada. O que, de repente, poderia ser uma influência negativa, né? Quando eu estava em Atlanta, teve aquele jogo do Brasil com a Alemanha. Uhum. E um pessoal ia vir na minha casa para assistir o jogo. Certo. E o pessoal acabou chegando atrasado. E eu fiquei sozinho esperando as pessoas chegarem, né? E aí, o que aconteceu? O Brasil levou um gol da Alemanha. Eu virei as costas, eu voltei. O Brasil levou o segundo. Eu fui até a geladeira. O Brasil tinha levado o terceiro. Eu lembro desse jogo. Quando eu voltei, o quarto. Daqui a pouco, o quinto gol. Eu falei, meu Deus, acabou o mundo, né? Foi exatamente, eu lembro até do dia, onde é que eu estava assistindo esse jogo, eu lembro. Daqui a pouco, quando chegou todo mundo, o Brasil já estava perdendo de 7, né? Uhum. Mas, enfim, foi muito gostoso. Isso é legal, ter eu acho que é bacana essa coisa do amor interferir diretamente, né? Nesse tipo, porque isso é uma coisa essencial para a nossa vida, né? Amor então, é tudo, né? Vale tudo. Então, assim, é indispensável. Mas a gente tem que ver que é aquele amor que a gente falou no início, que é o amor da fonte, né? Sim. Não é aquele amor de que eu adoro. Eu peguei aqui, eu fiz uma pesquisinha aqui, se me permite colar, acho que já o tempo nosso acho que já acabou, né? A gente Mas, já vai... assim... Eu vou te dar um tempinho aí para você finalizar, porque eu estou vendo aqui como é que tá o tempo. Então, tá. Até que o Instagram tem sido bem bacana comigo, sabe? Eu tenho feito umas lives bem longas. Então, aqui, ó, o amor, ele é um tema complexo e multifacetado e a sua importância para a sobrevivência do homem no planeta pode ser abordada sob diferentes perspectivas. Então, vamos destacar alguns aspectos científicos que indicam a importância do amor para a sobrevivência e bem-estar dos seres humanos. Primeiro, vínculos sociais e saúde mental. Estudos científicos mostram que o amor e os relacionamentos afetivos estão diretamente ligados à saúde mental e ao bem-estar emocional. O apoio social e emocional proporcionado pelo amor e pelos relacionamentos íntimos ajudam a reduzir o estresse, a ansiedade e a depressão, promovendo uma melhor qualidade de vida. A liberação de hormônios. O amor desencadeia a liberação de hormônios como a ocitocina, conhecida como hormônio do amor, que está associada à formação de laços afetivos, confiança e empatia. Esses hormônios têm efeitos positivos no sistema imunológico, no controle do estresse e na regulação das emoções. Longevidade e saúde física. Estudos epidemiológicos indicam que pessoas que têm relacionamentos amorosos estáveis e satisfatórios tendem a viver mais e apresentar melhores indicadores de saúde física. O apoio emocional e a conexão com outras pessoas podem contribuir para a longevidade e a saúde cardiovascular. O quarto, o desenvolvimento cognitivo. O amor e os cuidados afetuosos durante a infância, olha aí, esse é o seu lado, hein? Essa é a sua parte. Isso. São fundamentais para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. O afeto e a segurança emocional proporcionados pelos vínculos afetivos contribuem para o desenvolvimento saudável do cérebro e das habilidades sociais. 5, que é o último, resiliência e bem-estar. O amor e o apoio emocional fornecem uma base sólida para a resiliência psicológica, ou seja, a capacidade de enfrentar adversidades e superar desafios. Relacionamentos amorosos e redes de apoio social
são essenciais para o bem-estar emocional e a capacidade de lidar com situações difíceis. Então, esses são apenas alguns dos aspectos científicos que destacam a importância do amor para a sobrevivência e o bem-estar dos seres humanos no planeta. O amor, em suas diversas formas e manifestações, desempenha um papel fundamental na saúde física, mental e emocional das pessoas. E só para concluir, né, que eu não quero falar mais, que eu estou falando demais. Não, tá ótimo. A primeira demonstração de que houve a civilização no planeta, o marco da civilização, quando começou a civilização humana, teve marco na primeira fatura de fêmur, né? Que foi colado o fêmur. Né? Tá. Então eles pegaram, eles acharam um esqueleto e eles viram ali que foi recalcificado um osso no fêmur. Então ali foi marcada a civilização e através dos testes científicos eles conseguem, não me lembro mais de quanto tempo faz, mas o homem pré-histórico, foi ali que começou a primeira civilização humana. Por quê? Porque uma pessoa com o fêmur quebrado, ela não sobrevive se ela não tiver o cuidado de um outro. Nossa, então, que espetáculo de reflexão. O marco da nossa civilização, ele está pautado no cuidado que nós temos um com o outro. Então, a nossa sobrevivência no planeta, a nossa sobrevivência como sociedade, ela só se dá quando existe um cuidado com o outro, uma preocupação com o outro, porque nós não somos autossuficientes, né? A gente vê as pessoas pregando que não, o importante é você ser feliz, ter só o amor para você mesmo, você não precisa de ninguém, nós precisamos sim. Precisamos de amor, precisamos de cuidado, precisamos de atenção, né? E uma vez perguntaram, né? Falou assim, o que é mais importante, né? É amar ou ser amado? Aí o sábio pegou, respondeu, ele falou assim, para um pássaro, qual que é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda, né? Nós precisamos dos dois. Precisamos de amar e nós precisamos ser amados, né? É isso que eu tinha para falar com você hoje. Nossa, Wilson, que maravilha! Olha, foi muito bom, porque nós conversamos de um tema muito, vamos dizer assim, multifacetado, né? Porque tem várias coisas. Você deu uma excelente explanação. A gente até contou um pouco, né, da história de um do outro em etapas da vida diferentes, demonstração de amor, né? E eu gostaria de te agradecer e dizer que você será sempre bem-vindo aqui para outros temas para a gente conversar. Tá? E gostaria também de agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui presentes aqui conosco. A gente teve uma boa audiência hoje à noite. Bastante gente veio aqui nos prestigiar, ouvir o nosso bate-papo, a nossa conversa. Então, eu te agradeço profundamente. E quando eu for em São Paulo, vamos ver se a gente toma um café. Por favor, vamos tomar um café. Vamos bem legal, tá? Vou te levar numa pizzaria muito legal que tem aqui, você vai adorar. Já falei para você, né, que eu gosto, como eu falei para você que eu amo, né? Comida italiana, massa, pizza, essas coisas todas, tá nas minhas preferências. Como é que chama aquele restaurante que tem em Downtown, que é um restaurante italiano? Como é que chama? O que fica lá no alto do prédio, que faz esqueci agora o nome. É aquele você come em cima dos papéis mesmos, come com a mão. Tem, inclusive, em Alpharetta, uma outra pizzaria deles. Como é que é? Tem uns lugares. Atlanta, como é que era? Gente, como é que era? Para restaurantes. Índicos e Spartacus, como é que era o nome? Era alguma coisa assim, o nome da pizzaria. Eu vou lembrar e depois eu falo aqui para você. No momento agora eu não estou lembrando, mas como é que chama aquele centro que tem em Alpharetta lá, que é um centro gastronômico que tem... Você está falando do Marketplace? Não. É um outro centro ali que tem restaurantes, que tem... Muito bonito que tem ali em Alpharetta. Deixa eu lembrar aqui o nome. Nossa, é tanta coisa aqui, né, Wilson?
Gente, Atlanta é tão grande. Eu É tô com uma uma cidade memória tão... assim que eu tô Sabe o que perdendo, eu gosto perdendo a aqui? memória. Eu gosto porque, assim, olha, Atlanta é uma cidade que ela tem todas as belezas naturais, cheias de parques, cheias de lagos, não é assim? E Aham, ela tem também um lado bem caótico, aquele trânsito maluco, né? sim, Cheio de assim, muitas highways, muita autoestrada. E tem culinária, tem jazz. Você gosta de jazz, sim, você sabe, né? Atlanta tem sim, sim. excelentes lugares para jazz. Então, é uma cidade assim multicultural, entendeu? Sim, Então, sim. por isso que eu moro aqui, eu amo Atlanta, é a minha cara e yeah, é isso. Diz assim, né? I love, diz assim, Hot Atlanta, né? Porque é assim, é uma cidade que ela ferve, né? Com tantas coisas, com tantas opções. Se você gosta de montanha, você tem. Se você gosta de lago, Sim, você tem. Se sim. você gosta de fazendas, você tem. Se você gosta de ir à praia, você tem litoral, né? Não é pertinho, né, de Atlanta, mas você viaja aí umas 4 horas, né? Tem Você o está em Rio Savannah, Chattanooga, né? Chattanooga? Chattanooga, 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 é. isso, tem o Rio e tal. Então, assim, tem muitas belezas, né? E opções de restaurantes, de teatro, de shows. Você sabia que aqui em Atlanta ela se tornou uma das cidades que mais a indústria cinematográfica está investindo nos últimos 20 Sim, anos? sim. Eu, Tem, quando eu estava aí, tem muitos filmes. eu Aham. fui na Ah, CNN. tá. É E, é- muito e, legal o passeio. e eu estava lá na CNN de madrugada. Estava lá. E Aham, tinha um pessoal conhecido que estava trabalhando e eu estava lá junto com eles. E aí eles estavam filmando, acho que o último filme que foi feito pelo Paul Walker, no aham, Velozes e Furiosos, né? Foi feito, exatamente. então eles fecharam os acessos, Os a polícia acessos fechou, ali né? da Para CNN. eles poderem fazer as filmagens do Velozes e Furiosos. Aham, E o lugar, que a Atlanta tem um clima muito bom, então em alguns lugares dos Estados Unidos não aham. dá para fazer muito O filme, porque clima eles é perdem muitos bacana. dias. E lá, e aí nos Estados Unidos tem uma coisa muito legal que eu vou te mostrar, que é isso aqui, ó. Tá vendo ali Aham, no quadro? Você reconhece claro isso que aqui, não? sim. O que é isso Da aqui? Warner Brothers, Warner right? Brothers. Eu Aham. trabalho faz vai para 27 anos que eu Nossa, trabalho para Warner Wilson, Brothers. parabéns, tá? Então eu passava em frente à caixa d'água ali, né, em Isso, downtown. exatamente. E eu tenho Legal, muito bacana. carinho pelo povo americano que me prestigiou e que me deu trabalho, que me dá trabalho ainda hoje, o carinho que eles têm Parabéns, comigo. tá? Então, assim, Mas você é um excelente jornalista. Você obrigado, tem uma carreira obrigado. muito bonita, muito interessante em termos de estudo, de apreciação do teu trabalho. Então, isso é reconhecimento, né? Isso é muito bacana. Olha, É, então tá. Eu quero te agradecer mais uma vez. Uma boa noite para vocês. E essa live ela vai ficar gravada e depois segue lá para o meu canal no YouTube, Made na Web. Obrigada, tá, muito Wilson? obrigado, obrigado para todo Beijo, mundo, pessoal. viu? Todas as pessoas aí que cumprimentaram, eu acabei não falando os nomes, mas, enfim, muitas pessoas aí. Como é que é? É Regivan, Regivânia, ela falou, foi ótima Regivânia live. Teve Leite. um monte de gente aqui que colocou coraçãozinho, bateu palma. Sim, Muito legal, eu vi tá? a Vera Braz aí, a Vera Eu que vi que é a Vera tá aqui conhecida também, minha, a Dani, ó, a Daniela Moretti está e o aqui, ó. Damasio, Dani, Daniela obrigada, Moretti, tá, a pela sua Rosilene, presença. né? Muito legal. Muito obrigado para todos vocês, viu? Fiquem com Deus aí, uma boa noite e obrigado pela oportunidade, Meire. Foi Até um prazer, a tá? próxima, quando você vier Obrigada a aqui, vamos você. comer aquela Ah, pizza, tá sim, bom? vamos sim. Obrigada, Fica tchau. com Deus, viu? Deus te abençoe. Obrigado, tchau. Obrigada.